Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, 12 horas e 30 minutos. Queremos dizer a todos os nossos internautas, irmãos em Cristo, este é seu programa de comunicação espiritual, Encontro com Deus. Estamos aqui no altar da primeira igreja para transmitir a vocês informações bíblicas, né? E nesta tarde que nós queremos falar sobre o Apocalipse, algo sobre os 7 Espíritos, que são os 7 atributos de Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4 em diante, o apóstolo João, numa revelação recebida na ilha de Patmos, disse: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Muito bem, meus amigos, 7 atributos de Jesus, 7 Espíritos de Deus, é uma revelação dos 7 atributos de Cristo, que está revelando a plenitude de Jesus Cristo. O apóstolo João, na ilha de Patmos, João, cujo nome significa favor de Deus ou agraciado por Deus, escreveu essa carta apocalíptica na ilha de Patmos, uma ilha que está a 97 quilômetros ao sudoeste de Éfeso, no Mar Egeu, e a 55 quilômetros da costa ocidental da Turquia, na Ásia Menor. Ele recebe uma revelação extraordinária dos 7 Espíritos que se encontram diante do trono de Deus. Nos fala aqui a revelação da plenitude de Jesus Cristo, né? Este livro do Apocalipse está numa conexão com o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, quando o profeta Isaías, há 750 anos antes de Cristo, disse uma revelação extraordinária sobre Jesus. Diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de entendimento e de temor do Senhor, né? Então, nos 7 Espíritos que estão sobre Jesus, é a plenitude do Espírito que está sobre Jesus, tudo isso está na pessoa de Jesus. O Espírito do Senhor revela a presença divina de Jesus no universo. Segundo o Espírito de sabedoria, revela o discernimento nas coisas divinas. Terceiro, o Espírito do entendimento revela clareza para entender a verdade. E quarto, o Espírito de conselho revela a direção, né, certa para entender o plano de Deus para a humanidade. Quinto, o Espírito de fortaleza revela a coragem e a força divina de Jesus. E sexto, o Espírito de conhecimento revela a percepção de Jesus de ouvir a voz de Deus. E sétimo, o Espírito do temor do Senhor, que revela a reverência, o respeito de Jesus para com Deus o Pai. E aí está a plenitude de Jesus nestes 7 Espíritos que revelam a perfeição de Jesus, o varão perfeito, aquele que tem a plenitude dos 7 Espíritos de Deus. E João, ele está revelando algo para a igreja, né? E é uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, e que vem servir também para as demais igrejas da atual conjuntura em que nós estamos. Isso quer dizer que se temos Jesus, aceitamos a Jesus, temos a mente de Jesus, temos que ter também esta importância de receber tudo isso em nossa vida: Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza e de temor do Senhor, para nós podermos temer a Deus. Amados, então, esta revelação do Apocalipse, numa passagem rápida aqui, nós queremos dizer que tudo isso está na pessoa bendita de Jesus, e por isso é o Senhor,
de todo o universo. Por isso ele é o Senhor da igreja. Por isso que João, na ilha de Patmos, tem uma revelação de Jesus no meio das 7 igrejas. Quer dizer que Jesus está transmitindo à sua igreja a firmeza e a segurança de que ele está presente na igreja e quer ser glorificado por todos. Muito bem, esta é uma palavra breve em que você também possa receber do Espírito Santo tudo isso, porque o Espírito Santo, ele está em nós. Eu pregava domingo na igreja, no livro de 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, tudo isso tem que estar também em nossas vidas, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de entendimento e do temor do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar agora do livro Família Chave de Oração. Eu tenho recebido, na quarta-feira, na tarde da bênção, eu recebi muitos nomes. Eu quero dizer para Emaelza, Teles, Leozina, Teles e toda a família que está neste livro agora, né? Nós chegamos a 892 pessoas neste livro Família Chave de Oração. E lembrando também, lá em Maringá, o Fernando, que nos mandou uma mensagem de texto, ele está ouvindo o nosso programa, assistindo o nosso programa por lá, Maringá. Deus abençoe você, Fernando, e toda a sua família, ok? Que Deus seja louvado por isso. Em todas as cidades, quando você mandar a sua mensagem de texto, coloque lá: eu sou de Maringá, eu sou de Curitiba, eu sou de Ponta Grossa, de Castro, Carambeí, enfim, de qualquer cidade que você estiver, me mandando a mensagem, né? Para nós saber aonde estamos chegando e como este programa está chegando até você. Deus, então, nos abençoe. Vamos formar aqui a família Chave de Oração. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, aqui está o livro da família Chave de Oração. Nós estamos chegando perto de 900 pessoas neste livro. Começamos com 24, já estamos com quase 1000 pessoas na campanha Chave de Oração, Família Chave de Oração. Abre a porta do céu agora, estende tuas mãos poderosas e abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta moça, esta pessoa que está conectada com o programa Encontro com Deus, que Deus possa estender sua mão poderosa e abençoá-lo poderosamente em nome de Jesus. Amém. Então, assim sendo, vamos chegando ao final deste programa, prometendo estar aqui terça-feira que vem, de novo transmitindo uma palavra e orando por vocês. Até lá, estaremos com saudade de vocês, eu e a Camila. Vem cá, Camila, vem aqui pertinho de mim. Esta aqui é a Camila, né? A Camila que nos ajuda aqui, que está nos assessorando. Diga alguma coisa aí, Camila. Olá, tudo bem, pessoal? Ok, eu e a Camila dizemos a você: Deus ama você.